Oi, gente, me chamo Nicole e essa é a minha história. Eu nasci no estado de São Paulo, especificamente em Guarulhos, mas eu convivi a minha infância inteira no estado do Ceará, porque meus parentes eram todos de lá. E a minha época em que eu convivi no Ceará, na minha infância, minha adolescência, foi uma época muito difícil, porque no estado do Ceará, na minha época, não tinha água encanada, não tinha, assim, assistência básicas, né? E a gente tinha que carregar água em baldes, a gente tinha que ir nos poços buscar água pra trazer pra tomar banho, pra cozinhar. Então foi uma época, assim, bem... que eu não vejo como um lado ruim, porque eu acho que isso meio que deu, assim, vamos dizer assim, um amadurecimento na gente, que a gente que é criança, que já convive com o trabalho, a gente meio que cresce com o pensamento de que é necessário trabalhar para poder conquistar alguma coisa. Mas isso não foi um dos maiores problemas que eu enfrentei. Acho que um dos maiores problemas que eu tive que enfrentar foi o preconceito, né? Porque no estado do Ceará, com a cultura que nós vivíamos, com a educação que as crianças eram criadas, não eram orientadas sobre a homossexualidade. Então foi uma fase muito difícil eu ter que esconder, porque sim, a gente tinha que esconder o que a gente era pra família, pros amigos, pra sociedade, né? E eu cresci até os meus 13, 12 anos ali no meio da sociedade, me escondendo, lutando, né, com as necessidades da vida. E aos 14 anos nós nos mudamos para o estado do Piauí, porque meu padrasto trabalhava com venda de redes, de lençóis. Nessa época meu pai já tinha se separado da minha mãe. E eu não tinha uma convivência muito boa com meu padrasto. E quando nós estávamos no estado do Piauí, eu lembro que eu tava na 5ª série. O meu padrasto virou pra minha mãe e falou assim: bom, seu filho, ele poderia muito bem me ajudar a me acompanhar nas minhas viagens de vendas. Ele fazia viagens que passava 3 dias fora vendendo, né? Ele não precisa estudar. Por que estudar? O estudo hoje não tá dando nada pra ninguém. Ele vai ficar comigo, porque ele come e bebe aqui em casa. Por que ele tem que ficar de graça aqui sem ajudar em nada? Porque até o momento eu tinha 14 anos, né? Então não tinha como eu contribuir financeiramente. E aí a minha mãe, não sei se ela se sentiu meio que obrigada ou pressionada, ela virou pra mim e falou assim: olha, você não vai estudar mais, você vai ter que ajudar o seu padrasto a viajar com ele, porque você precisa pôr dinheiro aqui em casa também, você come e dorme aqui de graça. Só que naquele momento, eu não sei se eu me senti, assim, violado, assim, porque eu não queria sair dos estudos, não queria sair da escola. E eu falei que eu não queria ir, que eu não iria, porque eu queria terminar meus estudos. E aí foi quando eu ouvi uma palavra que ficou gravada pra mim até hoje, que foi quando ela falou assim: então você vai pegar suas coisas e vai sair de casa. Eu no estado do Piauí, onde eu não conhecia ninguém, onde eu não tinha parentes, porque a gente foi pra lá por questão de trabalho, né? E eu simplesmente peguei minhas coisas. Eu lembro que eu coloquei em sacolas, porque não tinha mala, a gente não tinha condição de comprar mala, essas coisas, né? E aí eu peguei as minhas coisas e saí. Saí de casa, sem destino, sem local pra ir. As únicas pessoas que eu conhecia eram colegas de escola, de sala e professores. E eu lembro que o primeiro local que eu fui foi pra uma igreja, porque eu conhecia pessoas que frequentavam igrejas, né? E eu fui pra igreja, levei minhas coisas, conversei com o pastor e falei pra ele: olha, eu não tenho pra onde ir. E o pastor me ofereceu a igreja pra eu morar. Então eu passei uma boa temporada morando dentro da igreja, dormindo no altar, no tapete do altar. Não tinha privacidade, porque o banheiro era o banheiro da igreja, então eu ia pro banheiro, do lado assim da igreja, né, e tal, usava o banheiro. De manhã eu ficava na rua e à noite eu dormia. E aí o pastor meio que falava assim: foi até bom, porque você vai tomar de conta da igreja, vai ser meio que o vigilante da igreja, né? E ele me dava uma ajuda de custo de R$2. Eu lembro que era R$2 pra mim dormir na igreja e pra me alimentar. Na realidade era 2, não era 4. R$2 é porque eu comia um espetinho de manhã que vendia. Uma moça do lado vendia um espetinho por R$2. E à noite eu comia mais outro espetinho. Então minha vida foi assim. Eu fiquei uns 3 meses comendo espetinho de manhã e de noite, que era vendido a R$2. Eu lembro que cafés da manhã, alguns membros da igreja me convidavam pra tomar café na casa deles, porque eles sabiam da minha condição. Mas aí com o tempo eu comecei a perceber que eu tava pesando, sabe? Quando você sente que tá pesando um pouco e a pessoa meio que já ficava fazendo por obrigação. E depois houve um problema que o pastor encontrou um rapaz que veio de outro estado. E esse rapaz tava precisando muito de ajuda. Só que esse rapaz, ele tinha um dom, ele tocava, né? Ele sabia tocar guitarra, sabia tocar instrumento. E o pastor cresceu o olho em cima dele, né? Falou assim: nossa, ele sabe tocar guitarra, sabe tocar instrumento, vamos colocar ele na igreja pra dormir na igreja, porque ele também não tinha onde morar. Só que ao invés de ele colocar ele pra dormir ali junto comigo e nós dividirmos, não, o pastor falou assim: ó, você vai ter que procurar outro lugar.
Porque nós arrumamos uma pessoa mais necessitada, como se eu não tivesse necessitado no momento, né? E mais uma vez eu peguei as minhas sacolas e tive que procurar outro lugar pra ir. E assim, pra resumir, eu fiquei muito tempo assim, sabe, vagando, indo pra casa de um, pra casa de outro. Eu dormia na casa de irmãos de igreja, depois eu fui dormir em outros lugares até eu completar meus 18 anos. Eu fiquei muito tempo morando assim nas casas, sabe? Eu lembro que às vezes eu ficava na casa de algum irmão, que eu ficava esperando pelo horário do almoço, esperando que eles me convidassem. Uma casa, eu lembro até uma situação, uma casa que tinha mais de 8 pessoas. E eles compravam cartelas de ovos pra contada. Cada um ganhava o seu ovo, né? Comia o seu ovo. E às vezes um amigo meu, ele fazia parte dessa família e ele dividia o ovo dele comigo. Então assim, eu fiquei muito tempo nas casas, sabe? Esperando a ajuda das pessoas pra que me alimentasse, me ajudasse. Porque eu era uma adolescente ali que não tinha cabeça pra saber o que fazer, como tomar atitudes pra sobreviver num estado onde você não conhecia ninguém. Não tive tempo de terminar os meus estudos, porque ou você ajuda a casa que você tá morando de favor, ou você estuda. E geralmente quem tinha esses benefícios era os filhos do dono da casa. Você tinha que arrumar a casa pra eles, lavar a louça pra eles. Acho que foi por isso que eu aprendi muito a mexer com cozinha, com culinária, né? Porque eu tive que aprender isso na marra. E aos 18 anos eu aluguei a minha primeira casa, arrumei o meu primeiro emprego e aluguei a minha primeira casa. Foi aí que comecei a minha vida. Comecei a ser mais responsável, a ter responsabilidade, porque agora eu tive meu próprio dinheiro, né? E eu comecei a minha vida com os 18 anos, morando sozinho ali, trabalhando no estado do Piauí ainda. E cresci dessa forma. Às vezes você pode falar assim, mas por que você tá contando essa história? Eu tô contando essa história porque às vezes as pessoas não entendem a nossa trajetória, a nossa história, a nossa base, a nossa estrutura, que chegou a gente até aqui. Ontem em live, eu tava fazendo live aqui no TikTok, e uma pessoa chegou na live e falou pra mim assim: você nunca vai ser uma das madrinhas. Pra quem não sabe, madrinha foi um termo dado para as maiores streamers LGBTs gamers, né? Que a gente tem bastante aí, que tá no topo. E elas foram consideradas madrinhas. Então meio que criou uma bolha ali das madrinhas, as maiorais, né? E quem tá crescendo não faz parte dessas madrinhas na cabeça de algumas pessoas. E essa pessoa virou pra mim assim: você nunca vai se tornar uma madrinha. Você só tem 30 pessoas na live. E eu parei assim, pensei rápido e falei assim: deixa eu te falar uma coisa. Eu não trocaria os meus 30 minhas 30 pessoas que tem na minha live por 1.000 e 2.000 que as madrinhas têm, ou por 1.000 e 2.000 que outras pessoas tenham. Você sabe por quê? Porque as 30 pessoas que eu tenho são pessoas de qualidade. E eu não procuro quantidade, porque qualidade supera a quantidade. Então, que isso sirva de lição pra você que tá vendo esse vídeo e acha que o caminho tá difícil, acha que tá passando por muitos problemas e acha que não vai chegar lá. É normal. Você vai passar por você vai passar por muitas coisas que as pessoas vão olhar pra você e falar: você não vai conseguir, você não vai chegar lá. Eu ainda não cheguei. E nem por isso eu desanimei, porque toda essa trajetória de vida que eu passei, tudo aquilo que fez eu chegar até aqui, me deu estruturas emocionais, me deu assim uma capacidade de não desistir. Então não desista também. Talvez o problema que você está enxergando ali, você acha assim: meu Deus, é um problema muito grande, é uma situação que eu não vou conseguir ultrapassar. Mas tenta olhar o problema do seu amigo do lado, que às vezes é bem maior do que o seu, e ele tá feliz, ele tá rindo. E eu espero que esse vídeo sirva pra você e pra mais pessoas que pensam um dia ser alguma coisa na vida e não sabe por onde começar. E saiba que é difícil, mas a gente não desiste. E essa foi a minha reflexão de hoje, espero que vocês tenham gostado. Que você possa estar compartilhando com mais pessoas, anotando o @, deixando o seu coração, salvando essa bandeirinha. E até a próxima, e estamos on.